Josué, capítulo de número 24, versículo 15. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servás. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Nós estamos falando desde algum tempo sobre os princípios. Lembra os irmãos que falamos já o que é o princípio? Quem não acompanhou, só ir lá no YouTube e acompanhar ali. Nós já fizemos a definição do que é princípio. Não sei se você se lembra, mas nós falamos do princípio do culto. Por que teríamos que estar aqui? Muitas pessoas erram quando vêm para cá com objetivos diferentes do princípio ao culto. Essa diferença que tem hoje de igreja e esse evangelho, que até vi um pastor usar uma terminologia que eu achei interessante, existe hoje um cristianismo gourmet. Ele é todo delicadinho. As pregações são feitas para não desagradar ninguém. As pregações são feitas com base no que a plateia precisa, para que a plateia possa voltar mais vezes, dizimando e ofertando, e fazendo aquela igreja ser reconhecida como uma igreja grande, potente, o pastor ser reconhecido como um grande administrador, pregador. Isso tudo faz parte do contexto, mas vir ao culto sem o propósito ideal não transforma a nossa vida. E a gente precisa sempre lembrar, quem não assistiu também, vá ali e acompanhe. Depois nós iniciamos a falar sobre o casamento, sobre como é o casamento segundo a Bíblia, onde nós explicamos quem teve problema, os problemas que a Bíblia aceita e os que a Bíblia não aceita. Por exemplo, tem muita gente que tem dificuldade de entender isso, mas se eu matar agora, consciente, plenamente, que eu estou indo matar alguém, é justo eu ser perdoado? A gente tem que refletir sobre isso. A Bíblia diz que uma vez que eu sei a verdade, e eu peco sabendo, consciente, não há mais sacrifício para o meu pecado. A gente não lê esses versículos muito e ignoramos eles. Tem pessoas que você conhece que nunca mais voltarão para a igreja. Nunca mais. Por mais que você vá visitar, por mais que você faça campanha, elas não voltam mais. Porque a Bíblia diz que aquele que conheceu, que desfrutou, que saciou, que sentou à mesa e abriu mão, é impossível que ele volte. Porque ele voltou novamente a crucificar a Cristo. É claro que muitas pessoas se apoiam num livro de Lucas e lê a passagem do filho pródigo e joga ela num contexto geral. É diferente. Quantas vezes o filho pródigo voltou? Reflita nisso. Quantas vezes ele saiu e voltou? E tem gente que fica brincando de verão fora, inverno na igreja, verão fora, inverno na igreja, verão fora, inverno na igreja. E eu estou falando verão só porque nós estamos sentindo o verão, né? Esse contexto de vir à igreja e ter uma visão que Deus está desesperado e eu posso fazer o que eu quiser, independentemente se eu estou consciente ou não e Ele vai me perdoar, não é bíblico. E os princípios servem para isso, para a gente não romper princípios. Então nós falamos sobre a questão de quem se separou e quem vai ter que casar, porque tem gente que se sente acusada. Conheço uma pessoa que tem que dar tratamento toda hora, porque fala, não, isso é porque eu casei com um homem que já foi casado. Carrega um fardo nas costas. E eu disse até para os irmãos que eu espero nunca ser Davi, esperar ser comigo para achar a solução, não é isso? Davi diz que quem comete aquele pecado que o profeta falou, tinha que morrer. Quando ele descobriu que foi ele achou a solução. O que foi que ele achou? A misericórdia. Então a misericórdia existe, ela é real, mas os princípios devem ser respeitados. Então nós falamos um pouco sobre o casamento, falamos um pouco sobre as funções que o marido tem e que a esposa tem. Até encontrei uma irmã que não é da nossa igreja no mercado ontem, e ela falou assim, eu vi um vídeo seu, meu Deus, você não falou para homens não, só para mulher, porque ela pegou a sua parte do vídeo da mulher. Eu falei, não, a senhora vai lá e procura outra também que tem para os homens, né? A irmã ficou brava, só fala para homens, só fala com a mulher. Eu falei, não tem nada a ver com isso, a igreja é outra coisa. Então, nós falamos também sobre isso, sobre esse comportamento de homem e de mulher, sobre essa essência macho e fêmea que Deus criou, e tudo isso vai nos levando a entender que a formação do casamento tem que gerar boas famílias. O problema real hoje, irmãos, são as famílias.
Não existe problema fora da família, é dentro. Porque é da família que sai o mau caráter. É da família que sai a pessoa sem estrutura para enfrentar os desafios. É da família que sai alguém que, como não teve o amor do pai, procura um amor no braço de um outro homem e encontra um vagabundo. Ou não é assim? Você pode ver toda filha que não teve pai, isso é estatística, ela sempre se enrosca com o primeiro que aparece. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Só que as pessoas põem a culpa na pessoa. Mas é porque ela nunca teve amor de pai. Aí encontra um homem que passa a mão no cabelo, diz que ama, que ela é linda, o coração faz o quê? Buf! Aí escuta os conselhos, ignora os conselhos, porque não quero saber do conselho. E nós estamos aqui hoje para entender que nós temos que tomar uma decisão para nossas famílias. Nós precisamos tomar uma decisão para nossas famílias. Nós temos orado para que aqui, como igreja, as famílias que vão se formar dentro, digamos assim, da nossa vida espiritual junto com as pessoas, elas sejam vidas que se formem dentro da palavra, para que esses casamentos não tenham uma festa de 20 mil e dure só 20 dias ou 20 meses, mas que sejam casamentos que talvez nem tenham festa, mas que durem anos e anos, né? Eu me lembro que quando a gente foi casar não teve festa, porque não tinha dinheiro. Tinha dinheiro, ou reforma a casa que vai morar, ou faz a festa. Sempre muito consciente de que a minha vida não depende do que os outros pensam. Reformamos a casa e estamos aqui há 25 anos caminhando junto. Mas também tenho na minha família pessoas que gastaram dinheiro, que eu falo assim, não vai gastar isso para o casamento, né? Vou. Já estão no 5º casamento. A festa de casamento, ela deveria ser outra, não aquela que a gente vê. A festa de casamento teria que ser uma boa conversa aos pés do Senhor antes, para que Ele desse a direção e a gente não acabasse as famílias. E nós temos aqui um texto que a gente leu, onde tem um homem que está no meio de uma situação difícil, onde as pessoas estão abandonando o princípio de Deus, e ele vai fazer uma declaração que todo mundo conhece ou não conhece. Aqui na minha aliança, se você vir aqui na minha aliança, está aqui, Josué capítulo 24, versículo número 15. Está aqui? Está aqui. Porque a gente tem a ideia e o princípio de, eu não sei o que vai acontecer no mundo. Eu não sei o que vai, mas eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E quando a gente faz essa declaração, envolve, por exemplo, quem fez foi Josué, não foi? Não foi a mulher dele, não foi os filhos dele. Quando nós fazemos essa declaração, no caso eu como marido, eu preciso agir de tal forma que eu consiga conduzir a minha esposa para esse caminho, que eu consiga conduzir os meus filhos para esse caminho. E nós vivemos um tempo que tem sido ignorado isso. Tem sido ignorado esse princípio da família, o que é a família. E aí nós vamos vendo que dentro da casa ninguém se conversa mais. Por quê? Está cada um com seu celular. Quem tem filho aqui, adolescente, ou que já usa o celular, tente tirar dele o celular uma semana para você ver. Tente tirar. Fala assim, essa semana você vai ficar sem celular. Primeira coisa que ele vai fazer, por quê? Não, para que você interaja mais com seus irmãos, com a gente. Não, mas isso não tem nada a ver. Pegue o celular do seu filho e diga o seguinte, deixa eu ver o que você está escrevendo. Não, mas e a minha privacidade? Qual privacidade? Qual privacidade? Se você não cuidar dos seus filhos, alguém vai cuidar. Se você não tiver tempo para falar do que você queria ensinar para ele, a internet vai ensinar alguma coisa. E nós estamos vendo na igreja o comportamento igual do mundo. Os pais, os filhos dos crentes só ficam quietos e dão o celular. Os filhos dos crentes, a mesma coisa, mesmo sistema. E isso vai trazer problemas, porque, irmãos, não sou eu que estou falando. Tem psicólogo que não é crente que fala que tela faz mal, ou não tem? Está na internet, não sou eu que posto. Mas está lá dizendo que internet demais faz mal, tela demais tira. Essa geração, comprovadamente, tem 40% de déficit de atenção. É por isso que tem muito culto de ensino e pouco aproveitamento, porque o déficit de atenção é pouco. Daqui a pouco vocês vão estar olhando para mim, mas vocês não vão estar mais vendo o que eu estou falando. Vocês vão estar olhando para mim e pensando em outra coisa. Vocês vão estar aqui, mas não estão aqui.
Os nossos filhos têm dificuldade na escola, por quê? Porque o déficit de atenção reduziu. Eles não conseguem passar mais tempo, porque eles queriam que a escola fosse que nem o TikTok. Matemática, 1 mais 1, 2. Português. Italiano, no caso. Aí, nós não vemos isso acontecer. Eu me lembro que tem um vídeo, uma irmã mandou assim: você não pode fazer tudo de 1 minuto, porque aí mais gente vê. Eu falei: minha irmã, não estou fazendo vídeo para seguir tendência, é o texto. Não tem como falar 1 minuto de Jesus não, irmãos. Ah, alguém fala: tem. Lógico, para vender. Jesus Cristo salva, liberta e leva para o céu e te ama. Pronto. E a outra parte? Não precisa falar da outra parte. Fala só do que dá engajamento. Fala só do que vende, do que publica. E isso tem atrapalhado as famílias. Porque aí o pai e a mãe estão tendo dificuldade de educar os filhos. Aí os filhos estão dando ordem nos pais. E aqui nesse momento vocês vão ver que tem uma coisa que a Bíblia fala, que se eu e você não perceber, os nossos filhos vão morrer e nós vamos ser os culpados. Quando um filho morre, se o pai não ensinou, o culpado é o pai. A Bíblia diz isso. Quando você faz tudo o que o seu filho quer, você está matando o seu filho. Pode ter certeza, pode anotar aí. Pode anotar. Quando você faz tudo o que o seu filho quer, você está matando o seu filho. Filho precisa ter limite. E quem Deus colocou na vida dele para colocar limite? Os pais. Só que os pais querem pôr limite, irmãos? Não. Adolescente quer limite, irmãos? Não. Por mais que o pai tente. Adolescente não quer mais ter limite. O pai vai pôr limite no filho agora, ele é quadrado. Por quê? Porque isso é favorável para o mundo. Tem filho que não respeita o pai. Se prepare para ter uma vida desgraçada. Ai, pastor, mas eu respeito meu pai e estou com a vida boa. Espere que o inferno lhe aguarda. Espere que, se não for aqui, tem um inferno. O crente não pensa mais que tem vida depois que nós morrermos, ou não? E se você errou muito com seu pai, sua mãe: meu pai errou, errei muito e morreu, se arrependa e basta. Jesus não tem maldição hereditária. A Bíblia diz: eu errei, me arrependi, o que acontece comigo? Nova criatura, é o que está escrito na Bíblia. Mas você vai ter uma corrente teológica dizendo que mesmo você se arrependendo, você precisa fazer algumas coisas para quebrar a maldição. Não é bíblico. É uma doutrina da predestinação, no sentido de a maldição hereditária vem atrás de você e você tem que quebrar. É pessoas que não lêem o que o texto bíblico diz. A partir do momento que você aceitou Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Agora, como é que eu aceitei o Cristo, estou livre e não sou livre? Tem gente que às vezes diz: não, eu carrego uma maldição hereditária. Eu falo: não, carrega não. E tem gente que ficou brava comigo já, porque falou: não, todo mundo que foi orar por mim falou. Falei: então, mas eu estou lendo a Bíblia. Se você prefere ficar com a oração de quem não lê Bíblia, fica com a oração de quem não lê Bíblia. Cristo nos liberta. Cristo nos liberta. Você pode dizer amém? Então, nós podemos fazer algumas perguntas dentro do que a gente vai falar. Como é que a gente pode conseguir criar então nossos filhos no meio dessa sociedade? Como que a gente vai conseguir educá-los, se quando eles passam 8 horas na escola às vezes ele é o único crente, e ele já na escola desistiu de ser crente? Porque muitos jovens nossos, adolescentes, na escola, eles não são crentes. Não consegue. Não consegue. Se sente sozinho, acuado, todo mundo falando de beijar, de sexo, beijo na boca, menino com menino, menina com menina. Sabe o que o Bidelo falou para mim na escola? Falou: Valdomiro, sabe uma coisa porque eu já sou velho, né? Eu sei que tem essa modernidade. Ele foi instruído na escola. Se o Lucas agarrar uma menina lá no canto, ele vai lá e fala: seu Lucas, larga essa menina. Se a Ivig agarrar um menino lá na escola e der um beijo, ele vai lá: ô Ivig, larga esse menino. Mas se tiver uma menina e outra menina agarrada, ele não pode, porque é homofobia. Olha o que estão fazendo. Eu estou falando de uma coisa real. Nossos filhos estão dentro desse cenário. Nossos filhos estão introduzidos nesses lugares. E aí, nós temos que tomar uma decisão. Porque Josué não foi pedir opinião, ele tomou uma decisão. Se para vocês
Parece mal cumprir os princípios, não tenho muito o que eu fazer, irmãos. Como membros dessa igreja, se para os irmãos membros dessa igreja não tem como cumprir os princípios de Deus, eu não tenho o que fazer. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é uma decisão. Ele toma uma decisão. E aí eu quero hoje que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso. E como a gente pode fazer isso? Eu queria ler o Salmo 127, o verso 1. Porque sozinhos não dá. Sozinhos nós vamos ter grande dificuldade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que o texto diz? Que se o Senhor não for o fundamento da casa, vai ser em vão o nosso trabalhar. Se você não tiver Deus como sendo o seu sustento e aquele que vai edificar a sua casa, você não vai conseguir. Vai ser em vão, irmãos. Se nós não tivermos isso na cabeça, vai ser em vão. Nós temos que nessa noite entender o seguinte: tem um desafio, porque o maior desafio é esse, ou não é? O maior desafio é a nossa casa. É a nossa casa, fala o que quiser, é a nossa casa. Nós precisamos lutar pela nossa casa. E eu vou falar uma coisa aqui que me entenda, porque alguém pode entender errado. Se tiver que faltar no culto para salvar minha casa, eu posso faltar no culto, isso não é pecado. Para salvar a minha casa, entenda o que eu estou falando. Nós precisamos orar um pouco mais e olhar para dentro, porque está muito normal, muito normal. Isso não quer dizer que não é o pastor de Deus, mas o pastor ser crente e o filho não. Ter crente, você ser crente e seu filho não. Está muito comum. E enquanto os filhos vão evoluindo financeiramente, a gente está feliz ou não está? Todo pai fica feliz. Meu filho não é crente, mas está financeiramente bem. Será que isso? A gente não deveria estar olhando por um outro lado? Porque Jesus disse o seguinte: o que adianta ganhar o mundo inteiro? O que vai adiantar o meu filho ser, por exemplo, o homem mais rico do mundo e ir para o inferno? O que vai adiantar eu ter dentro da minha casa bens que meu filho me deu, mas ele não está indo para o lugar que eu vou? Mas as igrejas não estão mais preocupadas com isso. E aí tem um exagero, né? Porque se você hoje pegar, tem exagero. Os erros que cometeram no passado da igreja, dizendo o seguinte, por exemplo, para as meninas: não pode pôr um brinco, não pode deixar barba. Eram exageros. Não explicavam como queriam. É uma doutrina nossa, é um uso e costume nosso da nossa igreja, para você fazer parte, para a gente se diferenciar. Explique direito. Mas eles diziam o quê? É pecado. Quem pôr um brinco vai para o inferno. Minha filha tem brinco. Pergunta se a Dani deixa: vamos pôr um brinco hoje, filha? Por quê? Não consegue. Não consegue, irmãos. Não consegue. Porque nela foi introduzida a dose forte. Esse povo vai para o inferno. Esse povo vai para o inferno. Quando ela pensa em pôr um brinco, ela fala: eu não. Deixa isso para lá. Sabe que não é. Isso eu falo da minha esposa, mas muitas outras coisas que mataram pessoas, foi isso. Aí pegamos o exagero dos outros e depois falamos o seguinte: faz o que quiser. Não, para. Tem um princípio, mas ele é bíblico. E nós vivemos dias que temos que orar para que essa realidade seja a nossa realidade. O Senhor está edificando minha casa. Se Ele está edificando, quem manda é Ele. Se Ele está edificando, eu tenho que obedecer às ordens dEle. Eu queria pôr aqui um tijolo diferente. Não. A edificação aqui é concreto e ferro. Não, mas se pôr um vidro vai ficar mais bonito. Não, mas aqui nós não estamos fazendo nada para ser bonito, não. Nós estamos fazendo algo para ser eterno. Nós temos que hoje preocupar-se se nós estamos tendo da nossa família esse entendimento. Porque o tempo passa, irmãos. E como eu falei aqui no começo, tente tirar o celular de um filho seu grande aí. Tente olhar, ele vai falar para você: não, mas tem privacy. Mas nós precisamos orar. Abra sua Bíblia comigo. Quero ler um texto que está em 2 Timóteo 3, do 1 ao 2.
que não é difícil de se recordar o que está escrito. Mas aqui diz que, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, a lista vai embora, é uma lista muito grande. Mas o que Paulo instruiu? Que os últimos dias eles iam ter tempos trabalhosos. E só quem tem filho sabe o trabalho que está dando, ou não dá? As meninas novinhas se desenvolvem, parece que você fala assim, de onde ela ouviu isso? Os meninos falam, como é que ele sabe disso? Nós temos que se preocupar no sentido não de ficar desesperado, mas se a gente está entendendo o que a gente tem que fazer como pai e como mãe. Porque não vai adiantar ter uma igreja com família tudo destruída, adianta? Família destruída começa a destruir a igreja, não começa? Dê aqui no nosso meio hoje 10 divórcios para você ver o que acontece. Não acontece uma bagunça danada, não? Os filhos, primeiro é os filhos. Vão falar, oxe, meu pai estava na igreja, separou da minha mãe. Era tudo mentira, então. Nós temos que hoje fazer uma reflexão sobre como nós temos considerado a família. E isso vai depender daquilo que a gente já falou já, marido e mulher, concordância. Lembra que a gente falou na semana passada? Nosso dinheiro, nosso projeto, nossa vida, nossos filhos. Não é isso? Agora, porque está na moda. Relacionamento aberto também está na moda. Nós moramos na mesma casa, mas cada um faz o que quer. Ou não está na moda? Está na moda. Irmãos, escuta o que eu estou falando, porque isso é muito ruim de ficar falando. Eu não gosto de falar, mas eu tenho que falar. Nós temos que parar, as igrejas estão brincando. Quando eu vejo um monte de gente que se junta para ficar pulando, falando língua estranha, e sai lá todo mundo falando mal um do outro, eu realmente, eu tenho um bloco assim, ó. Ai, Deus estava com a gente. Como estava com a gente? Você está brigada com o outro, você está brigado com o outro. Você estava que Deus estava lá? Isso é uma brincadeira? Não tem mais nada escrito aqui não? Aqui diz que Ele não compactua com o pecado. Aqui diz que Deus não faz aliança com o pecado, irmãos, não faz. Ele não faz aliança com o pecado, e nós muitas vezes estamos brincando, não entendendo que Ele precisa de um espaço de liberalidade para dizer o seguinte, Senhor, faz o que o Senhor quiser na minha vida. E fazer o que quiser é se entregar a Ele de tal forma que você vai ter que fazer o que Ele mandou, mesmo sem querer fazer. Por que vocês me chamam de Senhor? Não é isso que Jesus falou? Por que você me chamou de Senhor se você não faz o que eu peço? Seu patrão manda você ir para a esquerda, você vai para onde? Para a esquerda. Seu patrão manda você fazer hora extra, você faz hora extra. Ah, mas vai ter um feriado, podia emendar. O patrão fala, vai emendar nada. Lá está você trabalhando. Tem gente que não respeita o patrão, falta e vai embora. Mas um funcionário mesmo fala, eu não vou poder viajar não. Por quê? O patrão conta comigo, eu estou empregado e agora eu vou ter que trabalhar. Nós precisamos orar, irmãos, e voltar a ser crente. Sabe crente? Quando alguém falou assim, por exemplo, contratou o quê? Contratei um crente. Nossa, que top. Contratou um crente. Pode contar com ele. Você é casada com quem? Meu marido é crente. Nossa, que sorte a sua. É isso que acontece? Não é nada. Porque não tem mais diferença. Abra sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos tentar, de forma muito clara, tentar seguir alguns pilares que a gente precisa ter dentro do lar. Mas antes vamos ler Efésios 6:4. Eu queria ler Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Nós temos um conselho de Deus. Seja sincero, porque se você não for sincero com você, tem hora que a gente falha porque a gente não para com os filhos para falar coisas básicas da palavra de Deus. Você já sentou com seu filho para falar sobre quem é Jesus? Por que a gente vem no culto? Já sentou para ele? Sabe por que a gente vai na igreja? Sabe por que a gente lê Bíblia? Sabe por que essa família existe? Direto em casa a gente fala para os nossos filhos, sabe por que vocês têm uma família? Teve um trabalhar de Deus muito grande, por exemplo, para minha família existiu, eu não teve. A sua talvez foi você que criou, mas a minha não foi eu que criei, foi Deus que edificou ela. E eu preciso o que agora? Tomar a minha posição.
Aí o texto diz, vocês criam seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Aí tem pai que está criando o filho como? Consumista. Tem criancinha de 2 anos que compra tudo. Tem criança que compra tudo, não tem? Ah, mas você não está ensinando para ele a doutrina, não? Da moderação? Não, aí quando cresce, eu quero. Irmãos, e tem filho que, se tiver alguém aqui assim, eu quero e pronto, acabou. Oxa, ah, Jesus, quê? Não, mas eu não quero esse tênis não, eu quero da Nike, eu quero o outro. Não é assim. E tem pai que está dando, não é isso? Tem pai que vai fazer hora extra, se mata, se mata. O que foi? Ai, meu filho pediu isso. Quantos anos tem? 7, 8, 9, 10. Cadê a doutrina do Senhor? Cadê o ensinamento que o filho que não honra pai e mãe, ele vai ter problema na sua vida inteira? Honra o teu pai e tua mãe para que os seus dias sejam prolongados. Isso não está falando de idade só. O texto é muito profundo quando ele fala assim, você vai viver bem, você vai ter prosperidade, você vai ter longevidade, suas amizades vão ser longínquas, seu trabalho, seu bem-estar, sua vida, você vai ter longos dias. Nós temos feito isso muitas vezes? Não. Eu sempre falo às vezes para aqueles que eu vou aconselhar, respeite seu pai e sua mãe. Ah, meu pai não presta, tá bom, é só não fazer o que ele faz, mas respeite. Ah, mas minha mãe não presta, não tem problema, mas respeite. É um princípio bíblico. Não mandou respeitar pai bom. Mandou? Está escrito assim? Honre os pais bons. Está escrito isso na Bíblia? Não. Agora tem filho que não respeita pai, não. Tem filho que já você tem caso aí que vai agredir até a mãe, agride o pai. Ou não tem? Tem. Vai para cima. Primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos hoje, sobre ser um homem ou uma mulher de Deus formando uma família. Exemplo. Se os filhos não vê você amar a igreja, eles nunca vão amar a igreja. Nunca. Se os filhos não vê você lendo Bíblia, eles nunca vão querer ler Bíblia. Ah, pastor, mas tem exceções. Nós estamos falando da regra geral. Também não quer dizer se ele vê. Não está dizendo aqui que se ele vê, você vai ter ele seguindo você. Nós precisamos voltar a ser exemplos. Como é que teu filho vê você falando da igreja? Como é que teu filho vê você falando do culto? Como é que teu filho te vê comportando no culto? Por enquanto você está falando que desobedecer é pecado. Por enquanto você está falando que aquilo é errado, que o papai do céu não gosta. Um dia ele vai crescer, ele vai ler aqui, vai falar, aqui diz que quem fala do outro vai para o inferno. Papai e mamãe vivem falando dos outros. Nossa, aqui diz que tem que ser fiel. Papai e mamãe vivem sendo infiel. O que entra na vida dele? É tudo uma questão de religião, como todo mundo diz. Ou não é isso? É só uma religião, gente. Isso aqui não serve de nada. É só uma religião. Aí eles começam a vir para o culto. Eles continuam aqui. Mas quando eles saem, eles não estão nem aí. Eu lembro até hoje que o pastor André falou para mim, pastor Valdomiro, aqui nós não temos nenhum jovem. Faz 11 anos que a igreja está aqui. Eles vêm pequenininho, vão crescendo, fica 15 anos, 17 anos. Mundo. Ou uma igreja mundana, foi o que ele falou. Ou uma igreja que você pode, os homens, por exemplo, pintar cabelo, pôr brinco, beber, ir para a discoteca. Olha, irmãos, sabe por que eu oro? Porque as pessoas não buscam origem, né? Eu sempre fui uma pessoa inteligente, no sentido assim, por que não pode fazer tatuagem? O pastor falou para mim, não pode fazer tatuagem, não pode pôr brinco, não pode pintar cabelo. Na minha época não podia pôr, tinha os exageros, não podia pôr calça de moletom, não podia pôr manga regata, homem, né? Não podia nada. Mas tá bom, eu entendi, quando ele me explicou, eu entendi. Por que não pode? Qual que é a origem da tatuagem? Eu duvido. Se você provar para mim, todo mundo amanhã tatuagem. Porque tem um pastor agora aí que mandou os irmãos fazer tatuagem, vocês viram? Na igreja. É um infeliz, né? É um miserável. É por isso que a igreja tem dificuldade. Porque tem um infeliz dizendo que é pastor, que fala o que o mundo diz. Aí você e eu vai preferir o quê? Naturalmente a gente prefere o que é fácil. Tem um monte por aí, gente bebendo, fumando, e vai para o culto normal, toca, canta. Tem gente que vai para a boate, fica lá, se raçando, a noite louca de sexo. Chega no culto, tá aqui, ó.
Ou não tem? Tem. Porque tem pastor que diz, não, isso é normal, isso é da fase. Não é da fase não, é falta de Deus. Nós precisamos orar. Aí eu fui ver lá na época, qual que é a origem da tatuagem? Não é de quem orava. Eu duvido alguém que ora, jejua e quer ser um exemplo de cristão, querendo beber, querendo fumar e querendo viver os prazeres do mundo. Você não vai achar. Você não vai achar. Você não vai achar. Quanto mais você ora, mais triste você fica consigo mesmo. Porque você não presta e mesmo assim Ele te ama. Quanto mais você ora, mais você fala, o que eu posso fazer para ajudar alguém a conhecer o Senhor como o Senhor é? Só que nós vivemos numa sociedade que a igreja não prega só mais para o mundo. Tem outras igrejas que vão trazendo isso como se tudo isso fosse normal. Aí não tem exemplo. E os pais que não dão exemplo, não esperem que seu filho vá ser diferente. Porque o exemplo que ele tem maior é dentro de casa. Não adianta dizer aqui que tem fé e chegar em casa e não ter fé. Irmãos, sendo assim já está difícil. Pensa esses pais que é só aqui dentro, crente. É só uma questão de tempo. Não é isso? O que Paulo escreve é real. Não erreis. Deus não se deixa, Gálatas 6:7. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, colhe. A má criação de um filho pequeno, você não vai ver quando ele é pequenininho, não é? Você vai ver quando ele tiver 17. Você vai ver quando ele tiver 18. Você vai ver quando ele se casar, que ele se comportar igual você se comporta com a sua esposa, com a mulher dele. Já pensou se sua filha arrumar um marido que nem você? Pense nisso, reflita. Já pensou se sua filha arrumar, ou seu filho arrumar uma mulher igual a você? Algumas irmãs dão glória a Deus, mas outras dizem, Senhor, livra minha filha. Não é isso? Livra meu filho. Por quê? Porque nós não estamos dando exemplo, mas queremos que Deus faça parte dele. Ore ao Senhor, porque o exemplo vai ser o ponto de referência do seu filho. Tem gente que passa isso para a igreja, para a escola, a culpa é sua. Você tem que dar um exemplo. Para quando o seu filho vê o errado, ele ter discernimento e falar, opa! Esses dias eu falava uma coisa com meu filho, porque tem hora que parece que na adolescência os miolos somem, né? Parece que evapora, não parece? Quem tem filho adolescente? Mas só parece. Não some não. E aí ele me falou uma coisa que eu falei, tá entendendo. Por mais que tenha as lutas, os desafios, está entendendo. E isso aqui não é para que nós tenhamos filhos perfeitos sem errar. Não. É para que eles tenham um ponto de referência de acerto. É para quando seu filho errar, ele saber, eu sei aonde eu errei e eu sei como corrigir. Só que tem pai que está deixando o filho sem exemplo. Aí ele não tem exemplo do pai, irmãos. Às vezes tem alguns jovens adolescentes que vêm aqui, eles não têm os pais aqui, né? Muitos dos pais nem são crentes. E eu sempre converso com eles com dureza, porque se eu não for duro, o pai não vai ser. Aí às vezes eu falo, você estava acordado, rapaz? Que eu vi lá você postando negócio 3 horas da manhã. Pastor, estava jogando. Eu falei, mas tem que dormir mais cedo. Tem que pegar no pé ou não tem? Você acha que tem o que 3 horas da manhã disponível? Tem coisa boa? Você acha que um homem de caráter está jogando videogame 3 horas da manhã? Você acha que uma mulher de caráter está 3 horas da manhã jogando videogame? Não. Está se policiando. Está indo dormir no horário certo. Por quê? Amanhã eu tenho um dia inteiro para trabalhar, para estudar, para desenvolver, para crescer. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos aproveitar esse tempo, porque como eu já falei aqui, daqui uns dias essas coisas não vão poder mais ser faladas, ok? Não sei se vai ser na minha parte, não sei nem se eu vou continuar falando, porque eu também não sei, a gente pode morrer assim, não é isso? Está vivo aqui hoje, amanhã não sabe, dá um piripaque, morre, eu não sei. E muita gente não tem coragem de falar, e não quer falar, porque isso aqui não é agradável, um calor desse danado. Você podia estar em alguma sorveteria tomando um belo sorvete aqui, que é muito bom e barato, gostosinho, refrescando a mente, e você está dentro da igreja ouvindo, às vezes se você é um pai que está fazendo tudo errado, que você está errado. É bom? Lógico que não é bom. Mas a palavra diz que nós precisamos ser exemplos. Paulo diz uma coisa em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, que eu e você deveríamos pensar e refletir. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Seja, pergunte o seguinte: você tem imitado Jesus?
Você é um exemplo de cristão que alguém pode imitar, principalmente seus filhos? O meu pai, eu vejo ele orando direto. Vejo minha mãe orando. Vejo eles falando de Deus para nós. Vejo eles lendo Bíblia. Tem filho que só vê a mãe fofocando. Tem filho que só vê a mãe falando da vida dos outros. Tem filho que só vê a mãe dormindo. Tem filho que só vê a mãe fazendo o que não deve, falando mal do pai. Irmãos, uma vez que se perdeu, escuta, uma vez que se perdeu dentro da igreja, irmãos, é só Jesus, ou não é? Esses dias nós estávamos num lugar e eu fui falar com a pessoa, né? A pessoa me falou desse jeito: eu conheço tudo de Bíblia. Eu falei: conhece? Conhece. Eu falei: então tá bom, Deus abençoe sua vida. E saí. Fui falar com outro que nunca conheceu a Bíblia. A Bíblia diz: não lançai pérolas aos porcos. Se conheceu tudo da Bíblia e desviou e abandonou o Senhor, o que é que eu vou ensinar, irmãos? O que é que eu vou falar para alguém que conhece tudo da Bíblia? Por quê? Saiu daqui de dentro. E fala com orgulho: não, eu fui professor da escola bíblica, eu cuidava das crianças. É até uma coisa que a gente precisa orar mais. Quem a gente dá oportunidade dentro da igreja? Que às vezes não está aqui para ser santo, é só pela oportunidade. Só está aqui porque toca, exemplo. Só está aqui porque canta. Se tirar a voz de cantar, some. Só está porque faz alguma coisa e aparece. Se tirar e sentar, já não quer ficar mais. Oremos ao Senhor para ser exemplo para os nossos filhos. Tem um rapaz que ele aprendeu não sozinho. Abra sua Bíblia aí comigo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida. Olha só o que está dizendo aqui, é Timóteo. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro na tua avó Lóide, depois na tua mãe Eunice. O que ele está ensinando? A avó não era uma futriqueira que diz? Palavra difícil, né? Fazia tempo que eu não falava ela. Futriqueira. A avó Lóide, ela não era uma mulher que ficava por aí. Ela dava exemplo de uma fé não fingida. E a nossa irmã Eunice, vendo a mãe tendo uma fé não fingida, a irmã Eunice aprendeu a ter uma fé não fingida. Quando Timóteo nasce, encontra uma casa que tem uma mãe que tem uma fé não fingida. E quando Paulo encontra Timóteo, fala: usa a tua fé, porque ela é uma fé que não é fingida, que você aprendeu da sua mãe, mas que primeiro sua mãe aprendeu da sua avó. Palavras não convencem. Palavras duram um tempinho, atitude muda. Atitude muda. Nós oremos ao Senhor, porque tem gente aqui que nem crente na sua família tem, você vai ser o primeiro. Uma das decisões que eu tomei quando aceitei Jesus, porque quando eu aceitei Jesus, hoje eu sou pastor há tanto tempo, então ninguém imagina. Mas para chegar um cara aqui que tem um histórico terrível, que quando chega na igreja, sabe, já chegou alguém aqui que você falou assim: isso daí só veio para o culto porque tinha comida? Só veio porque alguém trouxe? Era mais ou menos esse eu. Só que quando eu ouvi algumas coisas, eu tive que tomar uma decisão, porque eu não tinha pai pastor, eu não tinha mãe crente, não tinha ninguém que quando eu chegava me orientava. Eu tinha um pastor bravo, que mandava eu arrumar meu cabelo toda hora, porque eu tinha um topete muito grande. Aí ele falava: isso não é topete de quem quer ser crente, não. Eu falava: meu Deus, abaixa, abaixa. Aí fazia assim, ó. Com vergonha, né? Chegava na igreja, sentava assim com vergonha, assim, ó. O cabelinho todo. Mas eu tomei uma decisão. Eu não posso falar que eu sigo o Deus do meu pai. Mas eu falei: eu posso mudar essa história. Quando meu filho nascer, o meu filho vai poder falar: eu sigo o Deus do meu pai. Nós precisamos voltar a ser pessoas que deixam exemplos de verdade. Fé não fingida. Fé não fingida, você é aqui igual você é lá fora. E nós temos que aprender o seguinte: nós criamos dentro do cristianismo pentecostal, porque tem uma confusão, nós não somos neopentecostal, amém? O neopentecostal é aquele que é tudo espiritual.
ele tem sonho, ele revela, mas ele não lê Bíblia, ele não respeita ninguém, ele só tem visão. Esse é o neopentecostal. Deu dízimo e tomou uma água que o pastor ungiu, você está santo. Nós não somos esses, nós somos pentecostais. Acreditamos em todos os dons, mas segundo a operação que a Bíblia diz. Eu não mando no Espírito Santo, porque Jesus vai dizer que ele vem para fazer o que Deus mandou. E Paulo diz que ele faz porque for útil. Por exemplo, se eu ficasse aqui assim, ó, oh, glória, 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 glória. Qual a utilidade disso? Me diga. Qual a utilidade? Só que o neopentecostal acha que isso vai ser útil. Não é isso. Biblicamente é outra coisa. Então, a fé não fingida da avó pegou na mãe, e a fé não fingida da mãe pegou no filho. E foi um dos grandes homens de Deus. Quer ser grande? Comece a deixar o exemplo para seus filhos em nome de Jesus. Então, primeiro nós temos que entender isso, ser imitadores, deixar esses exemplos. Olha o que diz ali no Filipenses 4:9, vamos ler? O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será conosco. Paulo está deixando ali uma sequência. O que recebeste, o que aprendeu, recebeste, recebeu, ouviu, e o que você está vendo? Isso é deixar exemplo. O que você está vendo? Você precisa, irmãos, a gente precisa dentro de casa orar ao Senhor para que os nossos filhos vejam em nós homens e mulheres que são de Deus. Porque se a gente não der o exemplo, não adianta ficar falando, hein? E lembro sempre do pastor, enquanto ele for pequenininho, ele senta aqui. Mas quando ele estiver maior, me nevado. Ou não é triste ver isso? É triste. Mas muitos pais acabam não se preocupando em ter esse conselho que Paulo dá. O que você viu em mim, fazei. Você pode dizer para o seu filho, o que você está vendo em mim, filho, faz igual. O amor que eu tenho pela palavra, filho, faz igual. O amor que eu tenho pela igreja do Senhor Jesus, faz igual. Aí o filho vê o pai trocar o culto por nada. O filho vê o pai mentir, que não vai no culto porque está doente, mas o pai não está doente. O filho vê o pai saindo de madrugada para a festa, mas não vê o pai se esforçar para vir no culto. Eu me lembro que tem um irmão que falou assim, eu só vim no culto hoje porque minha filha me obrigou. Eu falei, ô Jesus, não é triste? Ou não é? É triste. Porque daqui uns dias ela não vai querer vir mais. Porque daqui uns dias ela vai receber informações aleatórias, ela não vai querer vir mais. Aí ele vai vir no pastor e vai falar, pastor, ora, minha filha não está querendo vir na igreja. Ou não vai ser assim, ninguém está vendo isso acontecer? Por favor, respire e por gentileza seja o exemplo daquilo que você tanto quer. Tito capítulo 2, versículo 7. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Em tudo te dá por exemplo. Todo mundo aqui sabe o que é exemplo, não sabe? Esse copo aqui, ó. Esse copo aqui, parece vidro, mas não é, muito bonito. Eu estava percebendo ali que todos são iguais aqui, ó. Eles não são retos. Eles têm um negocinho, isso é tudo igual. É porque eles foram feitos em uma forma. Eles têm um modelo, uma matriz. No mundo técnico se chama matriz. Não tem como sair diferente. Por quê? Bate o plástico, não sai diferente, irmãos. Se alguma coisa trincar, aí joga fora. Mas o modelo é esse. Por quê? Isso aqui é uma cópia do que foi projetado. Ali está dizendo o quê? Em tudo te dá por exemplo. Você teria e eu teríamos, nós teríamos que ser o exemplo de Cristo. O que é isso? Quem olhar para Cristo, olha para mim, para você e vê Cristo. Em tudo que eu for fazer, eu tenho que ter o meu comportamento como um cristão. E eu estou sendo isso dentro da minha casa? Então entenda, obrigado, Vini. Então entenda, o seu filho, o meu filho, pastor, mas o meu viu tudo e se desviou. Não estou falando de exceções, estou falando de uma regra. Ok? O padrão é esse. Vai ter exceção? Lógico que vai, daqui a pouco a gente chega lá, fique tranquilo.
Nem sempre um pai piedoso gera um filho piedoso. É bíblico. Mas nós vamos chegar lá ainda, espere. Nós estamos falando aqui que o primeiro ponto que nós deveríamos se preocupar como pai é o exemplo. É como eu estou me comportando com Deus. Meu filho vê em mim Deus. Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mais uma vez, Jesus dizendo que nós deveríamos ser alguém que quando as pessoas olhassem e vissem as nossas obras, porque elas seriam sempre boas, eles iriam glorificar a Deus. Nós não somos nem luz no mundo, nem dentro de casa. Os nossos filhos olham para nós dentro de casa, o que eles veem, irmãos? Oremos, jejuemos, porque só Deus para nos ensinar. Amém? Então, guarde aí. Primeira coisa que eu preciso começar a fazer é ter uma vida de exemplo para os meus filhos. Outra coisa que nós precisamos fazer, outra coisa que nós precisamos aplicar, é corrigir e disciplinar os nossos filhos. A Bíblia diz que quem não corrige o filho não o ama. E tem pai que não corrige o filho. Se Jesus, meu irmão, falou assim, bater? Jamais. É burro ou não é? É, ué. Ninguém está mandando espancar. A Bíblia não manda espancar. Mas um pai que acha que o filho todo errado não merece uma chinelada. No Brasil tem a lei, né? A lei da palmada, é isso? Que não pode dar palmada. O filho pode chamar a polícia para você. Aí, nós temos que ter um conceito bíblico, ou não? Aí os filhos fazem o que quer. Não tem disciplina, porque podem se revoltar. Ai, meu pai, meu pai. Não. Abra sua Bíblia. Pelo amor de Deus, os crentes parecem que não gostam de corrigir filho. Provérbios capítulo 13, versículo 24. O que não faz uso da vara, isso é Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Os filhos que estão aqui se preparam, que se não estava chicoteando lá, vai começar o chicote a pegar. Os pais, bater com moderação. Não é isso que está ensinando aqui. O que não faz uso da vara, odeia seu filho. Mas o que o ama, desde cedo, o castiga. O que é esse castigo? Lhe põe limites. Lhe corrige quando ele erra, conscientemente. Porque se meu filho não sabia, eu chego aqui, ó, ele está em cima dessa cadeira, com os pés pulando. Eu falo, filho, aí não pode ficar, vem cá. Por que, pai? Explico. É assim, se você não faz isso, você está errando. Ele já sabe que não pode? Já sabe. No outro dia, ele está ali. Eu não já falei para você que não podia? Quando ele te ver, ele já vai sair. Porque criança é assim, não é assim? Você não vê aqui as crianças quando estão fazendo coisa errada com o pai, olha, já sai correndo? Já, ele sabe que está errando. Nós somos maus desde a nossa meninice. O erro é natural. Você não ensina uma criança a dissimular. Mas ela quebra a coisa, ela fica o quê? Às vezes quebra um, ele fala o quê? Foi ele! Para não apanhar. Crianças precisam de alguém que possa usar a vara. Corrigir. E não corrija. Se você não corrigir, fique tranquilo. Vai ter uma coisa lá fora esperando ele. Ele vai chegar num lugar que ele acha, não, eu nunca ouvi não. Fique tranquilo. Que quando você disser o primeiro não, você vai ter grandes problemas. Se você quer amar o seu filho, corrige o seu filho. Diga para ele, isso está errado, não vai fazer, não vai, pronto. Um irmão falou assim para mim, o senhor lá em casa, o senhor com o Lucas como é que faz? Eu falo, lá em casa é assim, ele tem liberdade total. Mas quando eu falo basta, basta. Ele não fica jogando até tarde, não? Fica não. Mas se ele ficar lá, eu falo muito tranquilo, irmão, sou um pai tranquilo. Filho, basta. Passa a Dani, falou, o pai já falou que basta. Segunda vez eu falo, eu estou online. Para a cama agora.
Eu quero saber que está online. É hora de dormir. Tem regra na casa. Quem manda na casa é um sacerdote. Você é o sacerdote do lar. Agora, pai, que o filho fica lá a noite toda. Aí de manhã, quando vai acordar, acorda? Acorda não. Quer trabalhar? Quer não. Quer tirar boa nota na escola? Quer não. Provérbios 29:15. E se tiver algum filho aqui que está sendo todo errado, respeite seu pai, pelo amor de Deus. A vara e a repreensão dão sabedoria. Olha o que aqui está dizendo, e você tem visto isso e eu tenho visto isso. Mas a criança entregue a si mesma. Me matou de vergonha na frente dos outros. É porque em casa está solta. Não queira achar que seu filho aqui vai ser diferente do que ele é em casa. Não, aqui ele vai dar chilique. Em casa eu posso dar um tapa na cara dela, por que na igreja eu não posso dar um tapa na cara dela? Em casa eu não tenho ordem, por que na igreja eu tenho que ter ordem? Nós, como pais, teríamos que ter uma preocupação. O texto está dizendo o seguinte: o filho que está entregue a si mesmo, a criança, vai envergonhar sua mãe. Comece a orar ao Senhor, porque isso aqui sozinho, irmãos, não é fácil não, hein? Não é fácil. Isso aqui sozinho não é fácil. Hebreus, capítulo 12, versículo 7, diz uma coisa para os filhos e para nós. Se suporta a correção, Deus trata como filho. Porque que filho há? Olha o que diz o texto. Que filho há que o pai não corrige? Aí tem crente que diz, eu não. O meu filhinho, gude, gude, gude. Nós temos que nessa noite orar ao Senhor, porque nossos filhos podem se perder e ir para o inferno dentro da nossa casa. Nós estamos falando aqui de princípios de salvação, de vida eterna. Se o próprio Deus corrige quem ama, quem sou eu para não corrigir o meu filho? E tem pai que não quer corrigir o filho, não. Corrija, diga não, bote limites, porque a culpa vai ser sua. Ah, pastor, mas deu tudo errado. Eu não estou falando disso, nós vamos chegar lá ainda. Eu estou falando do padre, nós estamos seguindo conceitos. Espera aí, primeiro eu sou exemplo, depois eu corrijo com amor. Você sabia que teve um homem que não teve a capacidade de transferir para os filhos dele o que ele fazia? Abra sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13. Vamos ler? Os nomes desses meninos eram bonitos. Ofni e Finéias. Isso aqui eu vou falar um negócio que eu lamento que muitos pais não querem aprender, né? Porque eu já lhes fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. O que ele fazia quando os filhos estavam lá tudo errado? Filhinho do papai, ai, não posso magoar o meu filho. Ai, filhinho, não é a idade. É a idade, pastor, é a idade. Se eu falar, pode traumatizar. Olha lá. Sofreu ou não sofreu? Sofreu juízo. Família inteira. Depois você lê em casa. Deus vai dizer uma coisa que é muito assustador. Eu tinha dito que esse negócio era para sempre, mas não dá não. Basta. Não dá. Já pensou? Eu tinha dito que a sua família ia crescer, mas não dá não. Você não educa seus filhos, tem que matar aqui, porque se eles estão assim, os filhos deles vão ser como? Eles metiam a mão no sacrifício. Ficava com a mulherada na porta da igreja. Não respeitava nada que era santo. Não tem nada a ver com os filhos. O pai conhecia. O pai falava, esse negócio que meu filho está fazendo é errado. Deixa para lá. Ou não é isso que acontecia? É isso aí. Cuidado para não amar seu filho mais do que a Deus.
Cuidado para não achar que você vai proteger seu filho deixando ele errar com Deus. Cuidado. O texto é muito claro. Porque não os repreendeu. Continue sendo um pai que não repreende, que não corrige. Isso mostra que você não ama seu filho. Já pensou? Eu fico pensando, e aqui eu divido com os irmãos, porque eu acho que é uma preocupação de todos nós, porque nós somos cristãos. Somos cristãos, diga amém. Amém. Acreditamos no céu, diga amém. Amém. Só vai para o céu quem quer ou quem vive aqui com ele já? Quem vive aqui com ele. Se seu filho não quer viver com Jesus aqui, ele não vai para o céu. E nós precisamos estar preocupados com isso? Ou não temos que estar preocupados com isso? Percebe que eu falei que é chato de falar? Porque eu também tenho filho, também estou na mesma luta com os irmãos. Não pensa que eu não estou diferente, não. O chicote está comendo, grito. Grito também. Cala a boca, vem para cima se quiser. Bravo. Porque é duro. É duro. Tem um mundo dominando dentro das igrejas, ou não tem? Os crentes não oram mais. Os crentes não se preocupam mais em falar o que quer. Antigamente os irmãos tinham cuidado, eu não posso falar porque a Bíblia diz, não sai da sua boca o que vai trazer escândalo, só porque, vamos orar pelo meu filho. Dobrava o joelho, orava de manhã, tinha café, tinha culto do lar, orava que nesse tempo de férias, irmãos, está tendo culto, tem gente que até agradece, que bom ter menos culto. Se você não quer vir para o culto, você acha que seu filho vai querer vir para o culto? Se você quando vem num culto não adora a Deus, você acha que seu filho vai vir para o culto e vai adorar a Deus? Se você não tem uma experiência com Deus, você acha que seu filho vai ter uma experiência com Deus? É preciso hoje aplicar a correção aos nossos filhos. Provérbios 22, 15. Olha o que diz. A astúcia está ligada ao coração da criança. Olha lá. Mas a vara da correção afugentará ela. O malandrinho vai embora rapidinho. É espertinho, né? Não? No outro dia tá. Só que a gente não tem mais isso, irmãos. E aqui eu não estou incentivando ninguém a espancar. Se você espancar seu filho, você é um doido. Tente dar só uma correção. Né? Cuidado. Às vezes é difícil, porque dá vontade de matar. Mas tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque isso é muito sério, né? Tem pai que está espancando os filhos aí e não é certo isso. A Bíblia não ensina o espancamento, a Bíblia ensina a correção. O que nós estamos falando aqui é que, primeiro, você tem que ser o exemplo para o seu filho. Ele pode não estar certo, mas ele tem um ponto de certeza. Ele pode não estar servindo a Deus, mas ele tem um ponto de quem serve a Deus. Outro que a gente tem que fazer, literalmente, fazer isso. Nós precisamos corrigir os filhos, disciplinar. É colocar limite. Se você está aqui, jovem, que o pai não vem na igreja e está sem limite, você está errado. Jovem, adolescente, não tem que ficar fora de casa depois das 10. Só se estiver num compromisso, estiver numa festa. Eu vou sair de casa às 10 horas. Está errado. Está errado. Vai fazer o que fora de casa? Mas eu não tenho pai, eu vou. E é assim, a vida sem pai é assim, irmãos. Eu cresci sem pai, lamento muito. Lá em casa era uma bagunça. Tudo grande, a mãe tendo que trabalhar. Minha mãe não era cristã. Queria sair 10 horas, saía. Vai lá ver como que a gente, Deus abençoou e deu uma corrigida. Mas tem um monte de traços do passado que até hoje incomodam. E tem coisa que não vai embora nunca mais, aprenda isso. E quem está aqui, os irmãos que estão aqui que já erraram no passado, queriam ter tido um pai e uma mãe crente lá atrás. Lógico que queriam, só que não tiveram. E quem está aqui que tem, aproveite. E quem não tem um pai crente e a mãe, pega o pastor, a esposa dele, adota como pai, só que tem que aguentar as pancadas. Vamos parar aqui hoje?